Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Estamos de volta, voltando aí do recesso aos pouquinhos. Dizer para vocês que estou muito feliz, estou um pouco caído porque eu estou recuperando de uma dengue, então não está sendo aí uma semana muito fácil, mas está sendo, graças a Deus, uma semana agradável de recuperação e que hoje, né, eu completo uma semana, então se Deus quiser eu vou ficar 100% aí até o final do dia. Mas é isso, gente. Hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante, que é uma das possibilidades da psicanálise aí do nosso cotidiano. A gente está aí no verãozão, carnaval chegando, né? E tem uma coisa que está muito ligada ao verão, é o corpo. Mas, apesar de eu falar que a psicanálise do corpo é uma psicanálise muito interessante, eu quero falar sobre algo que geralmente está atribuído, que a ideia do corpo, a ideia da imagem e o que envolve, né, o nosso amor em relação à imagem que a gente tem do outro, que é o ciúme. Então eu quero falar um pouquinho sobre ciúme com vocês. Então, psicanálise do cotidiano, ciúme. Até quando esse negócio é saudável? Até quando o ciúme é saudável? Tá bom? Então esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. Quero passar por isso de maneira técnica, psicanalítica, mas antes de fazer isso eu tenho uma notícia, uma novidade muito bacana para vocês. Se você de repente ainda não sabe, mas a nossa semana da psicanálise está chegando. O link vai estar aí na descrição daqui da nossa live. Você pode se inscrever para você não ficar de fora, tá? Vai acontecer dias 28, 29 e 30 de janeiro. Tem todas as informações aí para vocês, tá? Na primeira aula eu vou falar sobre como, né, as patologias do mundo moderno, do mundo atual, elas se relacionam com a psicanálise. Como é que a gente pode pensar as doenças modernas, psicológicas modernas. Então eu quero trabalhar um pouquinho isso com vocês. No segundo momento, no dia 29, veja que são 3 dias seguidos, tá? 28, 29 e 30. Todos no mesmo horário, às 20 horas, 8 horas da noite. No dia 29 eu vou falar sobre como mecanismos que são observáveis na clínica, né, eles também são mecanismos que operam as nossas relações parentais, com a família, em casa. Que raios, cara? Você pode não estar dando certo no trabalho, você pode não estar dando certo no relacionamento, você pode não estar dando certo com você mesmo. Então são mecanismos que operam de maneira reativa às circunstâncias da nossa vida, tá? No dia 29 eu vou falar com vocês. E no dia 30 eu fecho explicando como que a gente pode se tornar um psicanalista qualificado, mostrar para vocês como vale a pena o atendimento, investir seu tempo nisso, seu recurso nisso, porque o retorno ele é muito bem-vindo, é bem interessante e com certeza é uma oportunidade aí para muita gente se desenvolver profissionalmente, assumir uma renda aí extra, uma renda extra e fazer de repente dessa, como eu fiz um dia na minha vida, a minha primeira renda, porque vale muito a pena, ok? Então, dias 28, 29 e 30 é um evento 100% online, 100% gratuito, como você já conhece a Semana da Psicanálise. A única diferença é que são 3 dias seguidos, às 20 horas, tá legal? Não vou ficar ali te segurando 1h30, 1h40, 2 horas, não tem por que fazer isso. Vou te entregar o conteúdo, a gente vai fazer sorteio, a gente vai entregar material em PDF, mas eu serei bem objetivo nessa semana da psicanálise, te passando o conteúdo que eu quero te passar, então você não pode ficar de fora, beleza? Essa aí é a nossa novidade, então o link está aqui na descrição do vídeo, o link está aí disponível para você poder acessar, tá legal? Então, dito isso, quero passar para o nosso quadrinho e começar a conversar com vocês sobre ciúme. Então, quero rapidamente falar com vocês sobre isso. Me dá um segundo aqui, que eu só esqueci de conectar, tá? O quadrinho. Mas é coisa rápida, jogo rápido. Quando ele já tá aqui, né, ele é jogo rápido. Quando ele não tá... Pronto. Agora foi. Vamos nós. Vamos lá, a gente vai falar sobre ciúme, tá? Ciúme. Um assunto do cotidiano, um assunto que nos toca, né? De certa forma, a todos, né? De alguma maneira, isso opera na nossa vida, não é verdade? E a gente tem que aprender
a lidar com isso, tá? Em primeiro lugar, quero falar sobre os tipos de ciúme que o Freud pensa, que o Freud ele vai articular e que são muito importantes para a gente poder pensar a nossa vida, né, a três, tá? E eu vou explicar por que a três. Em primeiro lugar, a gente vai pensar de que o ciúme ele está enraizado, tá? Enraizado na nossa psique, tá? E ele é multifacetado, tá? Então, em primeiro lugar, ele tem várias formas, tá? E ele tem uma raiz na nossa psique e eu vou explicar como que ele está já enraizado, ok? Então, o Freud ele vai dedicar um pouco do seu tempo em relação ao ciúme quando se trata de relações amorosas. E a psicanálise é psicanálise enquanto relação, tá, gente? Então, toda vez que a gente fala de relação, a gente está falando de psicanálise, tá? E toda relação, ela tem um papel constitutivo no nosso ser, que é a formação da nossa personalidade. Então, quando a gente fala sobre, vou botar aqui, ó, separadinho aqui, ó, quando a gente fala sobre relação, a gente está falando sobre algo muito importante chamado também desenvolvimento, constituição da personalidade, tá? Nenhum ser humano desenvolve a sua personalidade, né, sozinho. Somente acontece em relação. As nossas idas e vindas psicológicas, elas acontecem por conta das nossas relações, ok? E o ciúme, ele acaba, então, fazendo parte, né, dessa construção, já que o ciúme está diretamente ligado à forma, ou uma das formas, que nós manifestamos o quê? A nossa relação. A qualidade da nossa relação, a forma da nossa relação, enfim, existem muitas formas da gente falar sobre isso aqui, quando a gente fala sobre ciúme, tá legal? Então Freud ele vai distinguir 3 tipos de ciúme, né, ciúmes principais, né? Então vamos no primeiro tipo de ciúme, não serei, né, aqui bem objetivo, que é o ciúme em primeiro lugar, que a gente chama de concorrencial, competitivo, normal, concorrencial, ok? O que é o ciúme competitivo, né? Ou conhecer, eu vou botar aqui normal para vocês entenderem que não é porque ele é assim que ele não é normal, tá? O que é o ciúme concorrencial? O ciúme concorrencial é um ciúme que está diretamente ligado à ideia de que existe alguém que disputa um lugar, uma posição com você. E já de antemão, ele é diferente, tá? O ciúme concorrencial, ele é diferente da inveja. Porque a inveja, ela acontece a 2. Enquanto o ciúme concorrencial, o ciúme em si, ele acontece sempre a 3. Né? Enquanto a inveja tem a ver com X, que gostaria de ter o que Y tem, a inveja funciona assim, aqui é inveja. Enquanto o X gostaria de ter o que Y tem, e muitas vezes, né, a inveja é mais caracterizada não só pelo querer ter o que o outro tem, mas desejar que o outro não tenha também, tá? Então esse vamos dizer assim, é o aspecto negativo da inveja. Bom, o ciúme ele é diferente porque o ciúme ele acontece a 3 porque ele funciona assim, ó. X quer ocupar o lugar de Y para que a pessoa que ocupa o lugar chamado Z, né, possa observar. Então vamos fazer assim, ó. Fazer melhor. Então Z ocupa essa posição. Fazer assim, ó. Estou criando aqui uma forma de explicar isso, tá? Então, ó. E aqui tem um lugar. Esse lugar está ligado a Z. Então X e Y disputam entre si quem vai ocupar esse lugar à vista do Z. Ok? Ficou bem explicado? Deu para entender? Acho que deu, né? Então Z
tem um lugar que X e Y vão disputar, tá? Vou botar assim, ó, X, Y. Eles vão disputar, ok? Então, como que eu posso explicar isso? Z é uma mãe, X é o irmão e Y é a irmã, ou vice-versa, né? O que importa aqui é dizer que X quer ocupar o lugar de desejo do amor da mãe, a mesma medida que Y quer ocupar esse lugar também, um em detrimento do outro. Por quê? Porque aquele que ocupa esse lugar é amado. Então veja, por isso que ciúme é A3. E aqui você vai ver que há uma disputa que a gente chama de normal. Tá legal? Isso aqui é uma disputa normal. É uma atitude, uma reação comum, compreensível, tá? E que sempre vai estar ali, vamos dizer assim, vai ser desencadeada na presença de um rival, né? Ele pode ser real, esse rival pode ser imaginário, ok? Mas sempre vai estar ligado à ideia do que? Ocupar o lugar na relação amorosa, tá legal? Então a gente pode, deixa eu só especificar aqui, ó, mãe, e aqui o irmãos, né? Irmão mais novo, irmão mais velho, por aí vai. Esse é o ciúme normal. Esse é o ciúme que o Freud vai falar que é saudável, que geralmente acontece entre irmãos, que pode acontecer no relacionamento conjugal, no relacionamento a dois, ele pode acontecer e tem um certo nível para acontecer. Mas nem sempre é assim. Tem outro tipo de ciúme que ele chama de ciúme projetado ou ciúme projetivo. Agora, esse ciúme ele ocorre quando uma pessoa projeta no seu parceiro os próprios desejos, os próprios impulsos inconscientes, né? Por exemplo, a gente pode acusar o parceiro de infidelidade porque a gente está inconscientemente lidando com o desejo de trair. Então, muitas vezes, a traição tem a ver com o meu desejo, só que por eu desejar, eu projeto no outro, eu rejeito em mim, eu desejo, rejeito em mim, mas projeto no outro o que? A ideia de traição. Então aqui existe uma certa, tá? Aqui por causa disso, existe uma certa desconfiança, tá? Uma certa desconfiança. Ok? Certa desconfiança. Então, esse ciúme projetivo é caracterizado justamente por isso. E veja, o ciúme ele continua sempre a 3. Porque o ciúme que eu tenho do outro, mesmo que projetado por conta dos meus desejos conflitivos, o que acontece? Esse ciúme ainda é por quê? Porque eu tenho a ideia de estar perdendo o outro. Eu poderia me perder por desejar, mas eu projeto no outro esse desejo e acho que posso perdê-lo por conta disso. Entende? Então, mais uma vez, aqui é muito caracterizado, né, em relacionamento amoroso, né? Esse aqui é um dos ciúmes mais comuns de se ver, né, em um relacionamento amoroso. Mas tem um ciúme que a gente pode dizer que é um passo a mais, né, uma evolução no ciúme projetivo, que é aquilo que a gente chama de ciúme delirante, né? Também a gente chama de ciúme paranoico, enfim, ciúme delirante. Como que esse ciúme acontece? Ele é muito parecido, né, com o projetivo, mas ele é um ciúme já patológico, que está relacionado também a questões inconscientes, né, profundas, e ele acontece muito mais, né, uma pessoa, vamos dizer assim, paranoica, né, e é uma crença aqui existe uma crença
né, fundamental, fixa, né, uma crença fixa, uma crença irracional, veja, é fixa, é irracional, de que está sendo, né, de que está sendo traído. Sérgio, mas qual é a diferença do primeiro para o segundo? No primeiro, há uma certa desconfiança, há assim um incômodo, há uma conversa, há certas atitudes que colocam os dois ali em xeque. No ponto 3, no ciúme delirante paranoico, não. Aqui já existe o quê? Existe uma crença fixa. Não. Ela ou ele está me traindo. Tá? Ah, demorou mais para chegar da padaria. Me traiu, né? O Freud ele vai relacionar esse ciúme um pouco mais com a ideia de desejos homoafetivos reprimidos, né? Porque a pessoa vai projetar no seu parceiro os seus próprios impulsos homoafetivos inconscientes e criando assim uma fantasia de infidelidade. Mas não só, tá? Desejos homoafetivos, mas isso pode estar implicado a vários tipos de processos e conflitos, tá? Heteroafetivos também, ok? E que pode te levar a ter um ciúme paranoico, um ciúme delirante, essa crença infundada, mas fixa e irracional de que alguém está fazendo isso contra você, tá? E existem alguns mecanismos de defesa, como a projeção, repressão, sublimação, que são os mecanismos que mais operam, né, frequentemente ligados ao próprio ciúme, tá? A própria ideia de ciúme. Então o Freud ele vai pensar esses 3 ciúmes: concorrencial, projetivo, delirante e paranoico. É claro que eu tenho uma gama de informações e de aula e de conteúdo sobre isso aí para vocês, mas o nosso tempo aqui não nos permite, então vou fechar aqui a nossa aula, já deixando esse gostinho para vocês de quero mais, para a gente se encontrar aí no dia 28, 29 e 30, na próxima semana eu espero vocês às 20 horas, tá bom? Então eu quero conversar com vocês na Semana da Psicanálise, mostrar para vocês sobre como as doenças do mundo moderno se relacionam com a psicanálise, como é que a gente aprende a lidar com isso, quais são os mecanismos que, inclusive, quando a gente vive a clínica, né, a gente consegue perceber fora da clínica também. Como é que eu posso, então, me tornar um psicanalista de verdade, qualificado, e fazer disso aí a minha profissão, né, fazer disso aí uma boa renda extra e quem sabe a minha principal profissão, tá bom? Então, pessoal, estou muito feliz de estar de volta aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado da aula, muito obrigado pelo carinho de todos aqui presentes, uma ótima noite para vocês, um grande beijo e até a próxima, pessoal, muito obrigado, tá bom? Valeu, fiquem com Deus, tchau, tchau.